Boa tarde, terça-feira, 14 de julho de 2020. Estamos iniciando o RN Acontece. E na edição de hoje nós vamos conferir. Segunda etapa da reabertura econômica do comércio começa hoje com retomada do funcionamento de academias sem ar-condicionado. Prefeitura de Natal antecipa campanha de vacinação contra a raiva após confirmar casos em morcegos. Previdência. Câmara Municipal de Natal realiza audiência pública virtual e volta a debater projeto de reforma da Previdência do município. Essas e outras notícias você confere comigo no RN Acontece, que começa agora. O plano de reabertura econômica da Prefeitura de Natal contempla, a partir de hoje, a possibilidade de funcionamento de academias de rua que não utilizem o sistema de ar-condicionado. A partir de amanhã, a regra também será válida em todo o Rio Grande do Norte. A nossa equipe de reportagem foi ver como esses estabelecimentos se prepararam para receber os alunos. Confere comigo. Depois de 4 meses de portas fechadas, as academias começam o processo de reabertura, mas nada como antes. Além da garrafinha de água, agora usando máscara e álcool em gel para o novo normal. O uso de máscara será obrigatório, tanto para os alunos, quanto para os professores, quanto para os demais colaboradores, o tempo todo. Os protocolos de treino serão adaptados para que não haja incômodo por utilização de máscara durante o treinamento. Então, o tipo de treinamento utilizado vai tentar diminuir esse incômodo. A partir desta terça-feira, as academias estão autorizadas a funcionar na capital, mas com os cuidados redobrados. Profissionais e alunos, antes de entrar, vão passar por uma cabine de desinfecção. Agora, também não é mais possível compartilhar equipamentos, medidas que podem fazer diferença no dia a dia desses ambientes. Será verificada a temperatura pela nossa recepção. Então, estando abaixo dos 37, ela vai ser liberada para entrar. Os treinos vão ser agendados de 30 em 30 minutos. A gente vai ter espaços em que não haverá o compartilhamento de equipamento durante o treino. Entre uma pessoa e outra haverá desinfecção do espaço de treinamento e sempre a gente vai priorizar protocolos eficientes de treinamento, ou seja, que a pessoa consiga passar menos tempo e obtenha os mesmos resultados, mesmo com o tempo diminuído. José Luiz é o coordenador desta academia na zona sul de Natal. O estabelecimento está fechado desde o mês de março. Com esse reinício das atividades, a equipe passou por treinamentos para reabrir com segurança. A volta das academias é aguardada por alunos e por quem ganha vida com o setor. Uma turma que vai precisar de tempo e de muito trabalho para recuperar os 4 meses de portas fechadas. O setor sofreu bastante do ponto de vista econômico, de faturamento, mas eu acredito que não seja um problema só nosso. Eu acho que a sociedade como um todo sofreu, né? Acho que a gente não pode culpar ninguém, o culpado seria a epidemia no caso, mas a gente fica feliz de estar retomando e, sobretudo, de poder ajudar, poder dar nossa contribuição no combate a esse vírus. Médicos intensivistas estão usando cada vez menos os respiradores para tratar pacientes graves da Covid-19. A matéria que a gente confere agora é de Márcio Campos. A comemoração foi quando o Hudson deixou o hospital após 21 dias internado. Tá boa, pessoal. E eu tô na rua. Metade desse tempo ele passou na UTI, entubado, respirando com o auxílio da ventilação mecânica. O aparelho provocou um ferimento na boca dele, que teve que ser reparado com uma cirurgia, mas nada perto do que significou vencer a Covid-19. Cheguei sufocando, eu já não tinha mais ar. A prioridade deles era de salvar a minha vida. Mas um estudo que acaba de ser divulgado chegou à conclusão que o uso dos respiradores não é mais a primeira opção no tratamento da Covid para a maioria dos casos.
A constatação do pneumologista Carlos Alberto Barros Franco, que se baseia na revisão de 109 pesquisas feitas sobre a doença, foi revelada em um seminário virtual da Academia Nacional de Medicina. Ele ressalta técnicas como fisioterapia respiratória, mudar constantemente o paciente de posição na cama para auxiliar a respiração, entre outras. O uso de fisioterapia, de mudança de decúbito, de oxigênio, terapia a baixo fluxo ou não. O melhor tratamento que se dispõe hoje em dia para o doente Covid não é nenhum remédio, é a boa prática médica do dia a dia com o doente. Realmente ele não foi deixado de lado. Coordenadora de uma UTI, esta médica pondera que o respirador continua sendo vital para casos graves da Covid-19, mas não todos. É claro que a gente vem aprendendo ao longo dessa pandemia que muitos pacientes hoje a gente tem outras alternativas, menos invasivas, mas é claro que ainda tem seu papel importante no manejo de determinados pacientes críticos. O sistema de vídeo monitoramento está sendo ampliado ao longo da Orla de Natal e da região metropolitana. A ferramenta, além de dar agilidade para o trabalho da segurança, também vai monitorar possíveis aglomerações que estão proibidas devido à pandemia. Essa foto é um registro do último domingo no calçadão de Ponta Negra. Muitas pessoas reunidas em aglomeração. No fim de semana, 6 estabelecimentos foram multados por descumprir o decreto estadual durante fiscalização da Polícia Ambiental. O uso comercial da orla segue proibido. No intuito de coibir esse tipo de aglomeração, nos últimos dias foi feito um reforço no vídeo monitoramento em parte da orla da capital. O nosso sistema de vídeo monitoramento, ele cobre a área de praia aqui de Natal, do município de Natal. Então, quando é verificado pessoas se aglomerando e sem uso de máscara, nós fazemos o despacho da viatura policial militar. Pode ser uma unidade de turismo ou uma unidade de proteção ambiental para fazer a devida orientação ao cidadão. O percurso contará com câmeras integradas 24 horas por dia ao Centro Integrado de Operações em Segurança, o CIOSP. Atualmente, 64 câmeras já estão em funcionamento. Ao todo, o projeto prevê a instalação de mais 120 câmeras na Orla de Natal e região metropolitana, totalizando 184 câmeras de monitoramento. Nós temos aqui um investimento de aproximadamente 7 milhões de reais, realizado pelo governo do estado, que abrange Natal e região metropolitana. Nós temos 30 servidores trabalhando em turno de 12 horas, cobrindo as 24 horas e os 365 dias no ano. Tá aí o esforço do governo do estado para tentar coibir essas aglomerações, aumentar a segurança na capital potiguar. E a gente vai voltar a falar sobre isso no próximo bloco aqui no RN Acontece. No último domingo, no último final de semana, a polícia teve que ir até Ponta Negra porque bares e restaurantes estavam funcionando na orla, o que ainda não é permitido. Então, no próximo bloco, a gente fala sobre toda essa flexibilização, como os estabelecimentos estão se adaptando a esse novo momento, em uma entrevista com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, Arthur Fontes. E a gente dá uma pausa agora nas notícias da pandemia para falar sobre Previdência. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara Municipal de Natal promoveu ontem uma reunião virtual para debater a reforma da Previdência Municipal, que já está tramitando na casa. Vereadores e entidades sindicais fizeram apontamentos e ouviram esclarecimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município, o Natal Prev. Ainda não há um consenso. Entre os pontos mais discutidos da proposta de reforma da Previdência Municipal está a mudança nas alíquotas de contribuição. O projeto da Prefeitura prevê um reajuste linear na alíquota de 11% para 14%. O modelo adotado pelo município de Natal fora através de uma alíquota linear de 11% para 14%, respeitando, no entendimento de Natal, as regras estabelecidas na emenda constitucional
Os sindicalistas querem um sistema de alíquotas progressivas, sendo que aqueles que ganham mais contribuem com um percentual maior. Segundo o presidente do Natalprev, o déficit atuarial que existe no sistema impede a instituição de implantar alíquotas progressivas. Os sindicatos defenderam, então, uma alíquota de 12%. Para justificar um aumento de contribuição para 14%, já que a discussão é simbólica para atender uma discussão política e não haver prejuízo para os servidores e para a população de Natal e não haver alarde, por que não uma alíquota progressiva, uma alíquota linear? Isso eu estou falando da apresentação de uma alíquota linear de 12%. Entre os argumentos está o fato da Prefeitura não ter apresentado os cálculos que justifiquem o reajuste proposto. O presidente da comissão, Fernando Lucena, já indicou que seguirá em seu voto os sindicatos, caso estejam contrários à proposta do município. E a gente lembra que tanto o Estado como o município têm até o dia 31 de julho para aprovar a sua reforma da Previdência, cada um na sua esfera. Caso eles não cumpram esse prazo, o risco é de perda de recursos. A Secretaria Municipal de Natal antecipou a campanha de vacinação antirrábica para gatos e cachorros. O motivo? 8 casos confirmados da doença em morcegos. A vacinação antirrábica de cães e gatos já começou e os donos já podem levar os animais para fazer a imunização. Geralmente, a vacinação ocorre entre os meses de agosto e outubro. A campanha antirrábica 2020 ela foi antecipada devido nós termos observado um aumento na notificação de morcegos positivos no município de Natal. Então, comparando com o ano passado tivemos apenas 3 morcegos positivos até maio e esse ano nós tivemos 8. Além disso, devido ao momento da pandemia, observamos que as pessoas estão sofrendo acidente com animais e não estão procurando serviço de saúde, para fazer o tratamento. E isso pode sim ocasionar aparecer um caso humano de raiva no município. Thales tem 2 cachorros. Aproveitou para conseguir a vacina logo no primeiro dia. O meu amigo disse ali que estava dando vacina, eu vim ver que eu gosto da minha bichinha, eu vim dar uma vacina nela. Tem 2 lá em casa, eu vou trazer o outro. Esse ano o processo é um pouco diferente e é preciso realizar o agendamento prévio em alguns casos. Estamos iniciando com 3 estratégias. Primeiro, postos fixos nas unidades de saúde, agendamento de tutores que apresentem comprovação que tem 5 animais em casa e o agendamento dos condomínios. E esses agendamentos podem ser feitos pelos ramais do CCZ e também no link que tem no site da Prefeitura de Natal. E tem alguns requisitos para a vacinação. Os animais contemplados são animais a partir dos 3 meses de idade e que estejam sadios, gatos e cães que sejam domiciliados. As unidades de vacinação estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e das 2 às 4 horas da tarde. A nova temporada do MasterChef Brasil começa hoje e tem muita novidade saindo do forno. Essa cozinha você já conhece. Esses paladares exigentes também. No final falta um pouco mais de suculência, né? Eles estão de volta. A 7ª temporada de Amadores do MasterChef Brasil chega com um formato inédito. Tempos diferentes exigem mudanças. Tudo foi repensado aqui no estúdio para garantir a segurança dos participantes e da equipe. Até por isso serão apenas 8 competidores por episódio e a cada semana um deles vai levar para casa esse tão desejado troféu do MasterChef Brasil. Eu acho que essa temporada do MasterChef ela está muito mais perto das pessoas. As provas são com ingredientes muito mais tradicionais que você encontra em qualquer lugar. Os cozinheiros que chegam são vocês, as pessoas que estão em casa cozinhando. As bancadas estão mais distantes e o mezanino foi ampliado. Pela primeira vez, além dos prêmios aos vencedores, o programa vai dar a mesma quantia em dinheiro a instituições sociais. Então vamos mostrar que a gente consegue se conectar de uma forma legal, de uma forma para cima, mas de uma forma também muito consciente e dá muito mais
oportunidades. Outra novidade é a participação de artistas por vídeo, que vão desafiar os competidores a fazerem seus pratos preferidos. A ideia é que as receitas sejam mais simples, para quem estiver em casa poder copiar. As pessoas estão em casa e muita gente assiste o programa, então é legal a gente trabalhar com receitas mais palpáveis e mais próximas do povo brasileiro. A receita pode até ser nova, mas o principal ingrediente está garantido. O tempero é a melhor coisa, é o essencial de tudo. Esse não vai faltar. Não, não pode. É impossível. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista via Skype Arthur Fontes, presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Norte, a Abrazel. Eu volto em um minuto. De volta com o RN Acontece, nós voltamos aqui no estúdio para falar sobre esse novo protocolo de reabertura da economia. Vamos conversar aqui com o presidente da Abrazel, Arthur Fontes, saber um pouco mais sobre como está sendo o retorno do segmento de bares e restaurantes, que começou a funcionar com clientes já lá na primeira etapa. Arthur, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao RN Acontece. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre esse retorno, né, Arthur? Bares e restaurantes entraram na primeira e na segunda fração, lá da primeira etapa do plano de reabertura da economia. A gente já teve até um final de semana no meio disso tudo. Como que foi esse retorno de movimento mesmo de clientes? A gente já pode falar que os restaurantes já estão abrindo, de fato, ou ainda há uma organização por cada estabelecimento, por exemplo? Boa tarde. Primeiramente, a Abrazel sempre participou dessa redação dos protocolos. Nosso protocolo, a gente tem dito, ficou pronto lá em abril, porque o setor da alimentação é um setor que já está enraizado nessas práticas de lavagem, de limpeza, enfim, de assear mãos, de lavar os utensílios. Então, isso já estava no nosso DNA. Então, para nós, é um pouco mais fácil até de se adaptar. A gente sempre torceu para que a reabertura gradual ela fosse também em paralelo, que os municípios abrissem, o governo e os municípios abrissem todos na mesma data para que a gente não tivesse problema de informação. Então, o município de Natal abriu dia 7, Parnamirim já retornou dia 9 e a gente agora na quarta-feira, amanhã, a gente tem a reabertura em todo o estado e aí finalmente a gente tem uma coisa só, uma comunicação só. Então, os restaurantes de Natal ainda progressivos, principalmente aqueles de experiência e os bares que ainda estão fechados pela parte da lei seca, Não faz muito sentido para alguns tipos de serviços reabrirem com a imposição de não poder vender bebida alcoólica. Já Parnamirim, o decreto municipal fez a permissibilidade. Então, a gente já teve mais comércios retomando. O final de semana foi de muita chuva na Grande Natal, então a gente, de fato, não conseguiu entender o real movimento. Os bares de praia, a gente viu aí Nísia Floresta, outras regiões já com muito movimento, e os grandes restaurantes, as casas tradicionais, também já com um fluxo melhor. Os restaurantes de almoço retomando mais rápido e os grandes restaurantes também retomando mais rápido, tanto no serviço da noite como no almoço. Você falou de Parnamirim, é um caso realmente, há uma particularidade um pouco maior, permissão de venda de bebida alcoólica, músicas, movimento das pessoas. Arthur, dá para sentir já esse cliente receptivo a essa ideia de ir a bares e restaurantes ou está todo mundo ainda um pouco cauteloso? Não, a gente já tem tido um bom movimento. É claro que aquém do que o setor precisa, depois de mais de 100 dias parado, mas como eu disse, a parte de refeição na hora de almoço, esses têm tido um fluxo um pouco mais animador e tem sido progressivo, mesmo que tímido, mas quem abriu na quarta-feira já teve aí 15%, 20% do volume normal e foi crescendo até a segunda-feira, até o domingo. Então, crescimento 5%, 8%, então traçando um paralelo entre a quarta e o domingo, a maioria teve aí um crescimento de até 25%. Então, é gradual, é um pouco lento, a gente sabe que vai ser devagarzinho para ir conquistando a confiança do cliente, claro, mas ele vai retomando e vai percebendo que as coisas estão em ordem, que estar no restaurante é tão seguro como, por exemplo, estar no supermercado, estar no transporte público. Então, ele vai percebendo que é possível retornar sem desconfiar, sem maiores celeumas e, principalmente, respeitando que o restaurante em si respeite as normas, os protocolos e o cliente também colabore da mesma forma, usando a máscara, asseando as mãos, tudo que a gente precisa fazer para que todo mundo nessa estrutura colabore com essa retomada gradual e segura da atividade. Você falou sobre os restaurantes que acabam sendo mais beneficiados porque o fornecimento de comida realmente não parou, mas bares que acaba bastante afetado por causa da questão da lei seca. Há alguma previsão nesse sentido de permissão de venda de bebida alcoólica a nível do Estado? Há algum diálogo nesse sentido, Arthur?
Sim, a gente conversou muito, né? Como eu disse, o protocolo partiu da Brasel e a gente tem quatro coisas que quem impôs foi o Comitê Científico do Governo do Estado. Esse protocolo da Prefeitura de Natal é basicamente um reflexo do que foi feito no governo. Então, as 4 imposições são a metragem, né, 300 metros, 4 pessoas por mesa, e agora era o termômetro, que já caiu na redação que foi publicada ontem, já não existe mais a obrigatoriedade de aferição de temperatura, e a lei seca. Então, a gente conversou desde o começo que isso era muito traumático e muito prejudicial para o setor. Para um setor que já está combalido, já está em muita dificuldade, a gente não precisava de mais um elemento. Mas aí o governo justificou, mostrando que isso diminuiria o tempo de permanência das pessoas nas casas. Então, a Brasel acatou, desde que a gente traçasse uma data para isso finalizar. Então, o compromisso do governo do Estado é que no dia 29, quando abre o que eles chamam de alimentação 2, se cesse a lei seca e os bares realmente possam retomar com o serviço completo, vendendo bebidas, ainda com os protocolos vigentes, né, de 4 pessoas por mês, A gente perdeu o contato aqui com o Arthur, ele vinha explicando exatamente para a gente sobre como está sendo esse protocolo de retomada da economia, né? Arthur voltou com a gente aqui, está me ouvindo? Perfeito. A gente estava entendendo que tinha uma data, então, para a questão da venda da bebida alcoólica. Deixa eu aproveitar aqui essa quebra para a gente passar para um ponto que é uma dúvida, eu acho que todos ficam. O impacto, Arthur, disso na prática de estabelecimentos. A gente vai ter aí um percentual? Você tem uma ideia de quantos bares e restaurantes talvez não consigam voltar a funcionar? Tem. Nas pesquisas internas nossas, a gente não tem nem mais tratado do passado, né, do que foi tão traumático aí nesses 100 dias. Mas dos que vão, de fato, reabrir, a gente tem aí, fez umas pesquisas anteriores à reabertura ainda de Natal, e algo em torno de 48%. 50% não reabriria no primeiro momento. E aí 26% estava estipulando já reabrir no dia 29, ou seja, uma ligação direta com a possibilidade de vender bebida alcoólica, que são bares e, como eu disse, restaurantes de experiência, noturno, onde o vinho é de fato um grande atrativo. E aí os outros 24% pensam em retomar ao longo de agosto. Ou seja, eles vão filtrando experiências anteriores, vão entendendo o que o mercado está pedindo, o que o cliente está fazendo para se sentir seguro, está exigindo, e aí eles vão se adequando com base na realidade dos que já abriram. Mas mais de 50% do setor já reabriu, de fato, agora entre o dia 7 e o dia 15, agora reabre as portas. Arthur, a gente está chegando perto do finzinho da entrevista por causa do nosso tempo, mas eu queria só tirar uma dúvida com você. Há um hábito que se enraizou, eu acho, no brasileiro, o potiguar não é diferente, de pedir comida em casa. Já vinha se consolidando, eu acho que nessa pandemia, dá para quem está com medo ainda de ir para o estabelecimento. Você acha que isso aí, todo mundo está preparado para continuar fazendo esse take away, esse drive, esse entrega em casa com segurança? Isso, a gente pode dizer que os estabelecimentos que migraram para esse formato, que ampliaram esse formato, eles devem manter essa oferta? Sim, é inevitável, é uma tendência mundial, aqui não seria diferente, e foi bom para engajar tanto clientes como os empreendedores, para que eles se adaptem à realidade, que eles fidelizem, que eles conversem mais nas suas plataformas digitais com o cliente final. Então, veio a aprimorar essa relação, quem não fazia começou a fazer, e quem já fazia procurou novos mecanismos para interagir com o cliente ou para levar o cliente para suas plataformas próprias, onde ele tem uma margem maior de lucratividade, né? Ele não fica dependente dos aplicativos como iFood e Uber. Então, assim, todo mundo procurou esse grande problema para achar soluções mais inovadoras e, principalmente, se relacionar melhor com o cliente e enxugar um pouco os custos. E isso perdurará. Bacana. Tá aí, a gente conversou com o presidente da Brasel, Arthur Fontes. Arthur, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no RN Acontece. A casa está sempre aberta para trazer entrevistas do setor. Maravilha, obrigado. Então, boa tarde a todos que nos assistem. Igualmente. E o RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. Uma boa tarde a você e até amanhã.